Olá, meus irmãos, tudo bem? Sou Marcelo Gonçalves. Este é o nosso canal com a palavra Small. Estamos aqui para mais um estudo da nossa devocional bíblica, que está lá em 1 João. Antes da gente ler o texto, queria pedir a vocês que já possam se inscrever no canal, acione o sininho para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like para que fortaleça o canal e possa ser divulgado para outras pessoas. Comente se você tiver alguma dúvida quanto àquilo que estiver sendo transmitido aqui, ou alguma observação, se você já passou por alguma experiência do tipo, alguma aplicação daquelas que a gente vai estar estudando. E acima de tudo também, compartilhe com outros irmãos em Cristo, para que possam também crescer conosco, para que a gente possa então ser fortalecido através do Espírito Santo. Então, mais uma vez, se inscreva, compartilhe, deixe seu like e vamos para o nosso estudo após a vinheta. Então é isso. Nosso estudo de hoje está em 1 João, capítulo 2, versículo 28 e 29 somente. Mas nós vamos estar tratando de uma série. Então, para aqueles que gostam de assistir séries, serão 4 temporadas. Hoje é a primeira. O texto completo está em capítulo 2, 28, até o capítulo 3, versículo 10. Nós vamos ler tudo, mas hoje nós vamos estar limitados somente nos versículos 28 e 29 do capítulo 2. Nas semanas seguintes, nós vamos ter então a segunda, terceira e quarta temporada, certo? Então, vamos lá ler todo o texto, toda a porção desse estudo, mas nós vamos então estar focados somente em 2 versículos, ok? Diz assim na minha versão NVI. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele está esperando justiça, todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Oremos. Pai, Tu és soberano, maravilhoso, e por isso damos graças a Ti. Reconhecemos quem Tu és e quem de fato nós somos. E nesse estudo de hoje pedimos ao Senhor que esteja trabalhando em nossos corações, para que possamos de fato ser reconhecidos como filhos do Senhor e não do diabo. Então conduza-nos nesse estudo, para que nós venhamos ter conhecimento prático da vida de um cristão. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, então, nós vamos nos limitar somente no versículo 28 e 29 do capítulo 2, num estudo onde é uma série sobre filhos de Deus. Então, vamos hoje estudar a primeira temporada e nós vamos ver, então, o que está acontecendo aqui. Primeiro, esta porção da carta que eu dividi, com base naquilo que João tem apresentado, é um relacionamento entre o pecado e o Filho de Deus. Então, João está explicando esse relacionamento, onde existe o pecado e existe os filhos de Deus. E antes de tratar dessas questões todas, João, então, ele faz essa apresentação, que nós já estudamos, vai estar passando o card aqui, sobre o que João já retratou antes, alertando sobre essas questões que nós vamos estudar agora nessa série, que ele fala sobre os anticristos, sobre os falsos profetas.
E aí, nessa introdução que ele deu à carta, que ele deu a essa perícope, nós temos agora, então, os filhos de Deus, só que agora dividido em 4 temporadas. Bom, então o que parece, nesse contexto que João está falando para a igreja, é que muitos falsos profetas, os anticristos, aqueles que nós já vimos que saem da igreja, eles têm apresentado à igreja de que o verdadeiro cristão, eles não pecam. Então, é isso que João está alertando. Olha só, há pecado. Não cai na conversa deles, não. É um falso ensinamento. Há pecado, sim. Então, isso não é verdade, tá? Eles falarem que o verdadeiro cristão não peca, é mentira. Então, vamos estar atentos a isso aí com relação aos filhos de Deus. E aí nós percebemos que, no versículo 28, parte A, os filhos de Deus permanecem nele. Então, os filhos de Deus permanecem nele, que é o que diz aqui. Filhinhos, agora permaneçam nele. Então, permaneçam. Os filhos de Deus, eles se mantêm firmes. Então, diferentemente dos falsos profetas, dos anticristos que nós já estudamos, que saem de dentro da igreja, que proclamam a mentira, o verdadeiro filho de Deus, ele permanece firme e guarda o grande dia da volta de Jesus. Então, a gente acaba entendendo quais são as perseguições, entendendo quais os sofrimentos que a gente realmente vai passar, mas a gente não foge, a gente não sai do caminho correto, a gente não sai da verdade, porque a gente sabe que haverá o grande dia em que Jesus virá buscar os seus. Então, o verdadeiro Filho de Deus permanece nele. Nós temos então agora no 28, parte B, que diz o seguinte. Vamos ler novamente o 28 inteiro, e aí eu friso na parte B. Filhinhos, agora permaneçam nele. Então, nós já vimos isso. Para que, quando ele manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. O verdadeiro Filho de Deus, ele confia nele, confia no Senhor. Então, essa confiança, como nós podemos, se alguém tiver a nova versão da nova tradução da linguagem de hoje, se alguém tiver essa versão, fica bem claro a forma que é escrita. Diz assim: assim não precisamos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia. Então, permanecer no Senhor e depositar toda a confiança, para que no grande dia da sua volta não haja vergonha, não haja tristeza, timidez, que a gente não venha se esconder por medo de Deus, como aconteceu lá no Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 10, que diz assim: e ele respondeu, isso Adão falando, né? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, por causa do pecado, houve a vergonha, houve o medo e se esconder de Deus. Então, o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus, ele confia no Senhor, ele não se esconde com vergonha. Pelo contrário, ele se mantém firme, permanece com confiança. No versículo 29, nós então temos que o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, ele pratica a justiça, que diz assim: se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, aquele que é nascido de Deus pratica a justiça. Sendo então, portanto, que o nosso Senhor, ele, assim como ele pratica a sua justiça, nós também aprendemos e devemos ser semelhantes a ele, praticando também a sua justiça. Então, aquele que pratica a justiça, ele sim, de fato, é filho de Deus. Irmãos, com esse contexto todo, nós temos agora as aplicações para que a gente seja prático e que a gente não venha falhar naquilo que a gente realmente vive como cristão. Então, as aplicações são as seguintes. A primeira: esteja firme até a volta de Cristo. Então, nós sabemos que ele virá, apesar de não sabermos o dia, conforme nós temos lá em Mateus 24, 36 a 39. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que nem passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam.
Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, até que coisas ruins nós temos nesse contexto, né, sobre os últimos tempos, que muitas coisas acontecerão, guerras, brigas familiares, pais matando filhos, filhos matando pais, tantas coisas ruins que irão acontecer, nações contra nações. Então, até que essas coisas aconteçam, ele vai vir. Depois que tudo isso acontecer, ele virá. Então, não sabemos quando, mas nós temos a promessa da sua vinda. Por isso, nós devemos estar firmes até sua volta. Apesar de não sabermos quando, mas nós sabemos que é uma promessa e isso irá acontecer. Uma vez que eu vou permanecer firme até sua volta, devemos confiar nele, confiar na sua volta. Como nós já acabamos de ler, existe uma promessa. Por isso, confiemos, confiemos. Nós não sabemos quando, porque nem o filho sabe, mas nós temos essa promessa. Então, esteja firme até a volta do Senhor e confie nessa volta. E terceira aplicação, pratique a justiça. O próprio Jesus Cristo foi o exemplo a seguirmos. Ele praticou da justiça de Deus. Sejamos praticantes como ele foi. E assim seremos de fato chamados de pequenos cristos, ou seja, cristãos, seguidores de Cristo, verdadeiros filhos de Deus. E a grande ideia fica da seguinte maneira. Uma evidência da nossa confiança na volta de Cristo está nas práticas da justiça que ele ensinou. Então, vou repetir. Uma evidência da nossa confiança na volta de Cristo está na prática da justiça que ele nos ensinou. Que os irmãos fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.